Olá, psiques, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos falar a respeito de narcisismo, né? Todo mundo sempre ouve narcisismo aqui, narcisista ali e a gente não sabe definidamente o que significa, e hoje eu vou falar a respeito do que é narcisismo para psicanálise. E se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreva, deixe sua curtida e também faça seus comentários, que ajuda muito. Mas para isso, para a gente começar a falar do narcisismo, a gente tem que retomar a mitologia, o mito de Narciso. Narciso era o filho de uma ninfa que tinha uma prerrogativa que, se ele se olhasse no espelho, se ele se visse a própria imagem, ele morreria. Então a mãe dele, antes de logo que ele nasceu lá, pediu para todas as ninfas destruírem todos os espelhos, tudo que refletia a imagem deles, e com isso ele conviveu. Só que ele conviveu com todas as ninfas, a mãe dele falando: nossa, ó, você é muito lindo, você é muito bonito. Então o que formou-se no ego dele? O ego dele foi enchido pelo ego da mãe, o ego dos outros, né? O elogio que se dava para ele. Então ele se achava o cara, né? Aí eu não vou entrar em pormenores, mas ele aprontou com a ninfa Eco, e a ninfa Eco acabou morrendo, e a rainha das ninfas ficou muito brava e mandou Zeus tomar alguma vingança, assim por dizer, e Zeus foi lá e paralisou a água de um lago, e finalmente Narciso conseguiu ver-se a si mesmo. Ele se apaixonou pela própria imagem, achando que era uma ninfa, e ao tentar abraçar essa imagem, ele cai dentro do lago e acaba se afogando, né? É o narcisismo, ou Narciso acaba se afogando em si mesmo, tá? Então, para falar a respeito também disso, tem este livro aqui de André Green, que chama Narcisismo de Vida, Narcisismo de Morte. No caso de narcisismo de morte, aí foi o que aconteceu aí com o Narciso, né? Ele se afogou no próprio ego, ele se afogou na própria imagem, né? Que é uma das imagens que a gente tem do narcisista. Mas vamos falar por etapas aí. Tem um outro conto, que é o conto do Patinho Feio, que tem várias versões, mas a versão mais resumida é um cisne que nasce numa família de gansos. Os irmãos tiram sarro dele porque falam que ele é feio, que ele é esquisitão, que ele não é igual a eles. E finalmente ele muito deprimido, ele sai um pouco, já está um pouco mais velho, ele sai em busca de algumas coisas. Os outros animais também falam que ele é feio e tal. E finalmente ele vê cisnes nadando no lago. Aí ele se aproxima e fala: nossa, como que vocês são bonitos, tal, né? Eu que sou tão feio, não sei o que. Aí o cisne fala pra você: mas você também é bonito, você também é um cisne. Aí ele: como assim eu sou um cisne? E de repente ele olha para a imagem dele no lago e ele fala: e me encontrei, eu achei quem eu era, eu sou um cisne, sou bonito, sou não sei o que. Você vê que na mesma coisa do Narciso, que encheu a bola dele falando que ele era super lindo, não sei o que, aqui era o contrário, falando a família, né, a família de criação dele, os outros animais falando que ele era feio e tal, e de repente ele se descobre um cisne. Ou seja, né, um lado falando que ele era lindo e outro lado falando que ele era feio. Então tem esses dois lados também do narcisismo, que ele é influenciado pelo que o ego das outras pessoas, né, ou que as outras pessoas acham que ele é. E finalmente, no caso do Patinho Feio aí, que no caso é um cisne, ele acaba se libertando dessas amarras que colocam nele, né, esses rótulos, que foi o que eu falei no último vídeo, esses rótulos que colocam nele. Ele acaba se libertando e ele acaba alçando o voo e se tornando um cisne, ele acaba se tornando pleno. E para a psicanálise são três partes, né, três vezes que nós usamos aí falando a respeito de narcisismo. A primeira como estrutura, que é quando a criança ela deixa de ver ela como parte da mãe e ela começa a se enxergar como um ser à parte da mãe. Ela não precisa mais do ego da mãe, né? Ela transfere aquele objeto dela ser parte da mãe para um objeto separado. Isso daí faz parte da estruturação do ego de todos nós, e isso daí também vai ser muito importante aí para a autoestima da criança,
porque existem pessoas que não ainda dissociaram ela da mãe, ou tá uma coisa um pouco confuso, né? Que é aquele homem adulto que pergunta tudo pra mãe, só o que a mãe aceita tá agradável pra ele, né? Então ele não dissociou ainda a imagem, tá muito turbulento ainda, ele não sabe dissociar ele da mãe. E tem o segundo que seria o traço, né? Que seria aquela satisfação com a autoimagem, que vem também dessa dissociação, dissociou com a mãe, a criança vai começar a se olhar no espelho, ela vai começar a se achar bonita, ela vai começar a ter autoestima, tá? Isso também é muito importante para o desenvolvimento da pessoa, porque as crises virão e essa autoestima aí vai ajudar a combater as crises, a combater o bullying, né, a ter resiliência, né, inclusive para impulsionar, né, você tendo um alto libido, além do objeto, né, que a gente às vezes projeta no objeto o nosso libido, mas a gente tendo um libido interno ajuda a gente a desenvolver, né, tipo, criar forças dentro de nós para a gente conseguir fazer as coisas, né, por mais que a situação externa esteja ruim, a gente consegue ter uma força libidinal para a gente conseguir impulsionar e fazer as coisas. Então seria aqueles sonhos, aqueles desejos que você tem de conquista, desejo que você tem de ficar mais forte, de ficar mais bonito, de se arrumar, né? Isso seria voltar esse libido voltado para a pessoa, para a autoimagem da pessoa. E terceira e última aí, parte, né, ou citação na literatura da psicanálise falando a respeito de narcisismo seria o transtorno. Enquanto o anterior, que é aquele negócio da autoimagem, seria um traço narcisista, né? Ele tem traço narcisista, às vezes ele conta muita vantagem, mas ele às vezes segura, ele vê que ele tem que ser humilde, tem que baixar a bola. Diferentemente da pessoa que está engessada no narcisismo, né? Que é a pessoa que tem o transtorno narcisista, ela age já como psicopata, né? Como que age uma pessoa com transtorno. Ela não vê o sofrimento alheio. O libido dele, a força dele é sempre valorizar ele. Então, sempre tá enchendo a bola dele e esvaziando a bola dos outros. Tipo assim. Então ele tá sempre autoelogiando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sei o que, eu consegui isso, consegui aquilo, e é sempre aquele mesmo papo, vocês devem conhecer essas pessoas. Mas talvez essas pessoas só tenham traços, né? Às vezes um pouco exagerado. Mas quando se torna o transtorno, ela essa pessoa ela faz de tudo para ter o prazer nela, independente dos outros. É aí que se aproxima, né, da psicopatia. Por que se aproxima da psicopatia, né? Porque a pessoa só tem desejo nela, né, nas coisas dela, nas fantasias dela. Então, se precisar humilhar, matar, humilhar, vai fazer. Né? Então, você pega, por exemplo, tem mães narcisistas, procurem aí a reportagem que teve no Fantástico. Como a mãe, figura feminina, ela se vê toda poderosa, toda jovem, toda bonita, o que ela vai fazer? Ela vai infernizar a vida da filha dela porque ela acha que é uma competidora. Ou, no caso contrário, quando a mãe é doente, quando a mãe tem problemas de saúde, ela vai culpabilizar as filhas ou a filha por causa dos problemas que ela tem de doenças. Então, tanto pode ser um narcisismo porque ela se acha a maioral, como que se pode ser um narcisismo que ela é doente, hipocondríaca e bota a culpa nas filhas. Ela normalmente não bota a culpa nos filhos, né? Porque os filhos ela vê como uma continuação, um meio de expor o narcisismo, assim como a mãe ninfa fazia com o Narciso. Né? Um meio de repassar esse narcisismo e vai formar um filho narcisista também, pode formar um filho narcisista também, porque ele vai ser o príncipe, ele vai ser o bonitão, ele vai ser o queridinho da mamãe, enquanto as irmãs são humilhadas, ele é o condecorado, qualquer coisa que faz é super, é ótimo, e já as filhas são largadas, jogadas fora e humilhadas.
e quem que vai ser tratado aí pela psicanálise. Tanto a questão da formação, da estrutura, isso aí seria uma psicanálise infantil, né? Tá trabalhando isso com os pais, essa questão da dissociação da criança com a mãe, né? Isso aí é trabalhado, mas o que mais assim aparece na clínica seria pessoas com traços narcisistas, porque a pessoa já com transtorno narcisista dificilmente, mas muito dificilmente, por vontade própria, ela vai procurar ajuda. Talvez ela vai procurar porque ela está se sentindo incomodada com as pessoas falando a respeito desse transtorno dela, dessa postura dela. Inclusive as com traços narcisistas também se incomodam muito, né? A respeito disso. Mas a pessoa com transtorno narcisista muito dificilmente vai aparecer na clínica. Que é a mesma questão do psicopata. Ele acha que ele não está fazendo nada de errado, que a culpa está no mundo e nas pessoas e não nela. Então as pessoas com traços narcisistas, elas vão ter que ser trazidas para a realidade, porque às vezes elas fantasiam que elas são uma coisa e que elas não são, ou elas veem o mundo de uma forma distorcida que afeta a vida das outras pessoas que estão em volta dela, os familiares, os amigos e assim por diante. Então ela tem que ser trazida à realidade, né? Dissociar a fantasia criada e colocar os pés no chão e ver qual que é a realidade dela, ou que é a formas de agir dela, como que ela afeta as pessoas. Essas pessoas com traços narcisistas, se elas não tivessem, se não tiver engessado ainda para um transtorno, elas são recuperáveis, elas são capazes de enxergar o outro, elas têm que enxergar o outro para se tratar, elas têm que enxergar a dor do outro, o que elas fazem, como que elas afetam o outro, e assim elas têm remorso naquilo lá que elas fazem, né? Elas têm que sentir remorso, às vezes elas vão procurar ajuda porque elas fizeram tanto, depois elas têm remorso, então elas têm que conseguir enxergar o outro, e também esse traço narcisista dela trazer para a realidade. Já a pessoa com transtorno, infelizmente, não tem tratamento. Depois que engessou, já faz parte da personalidade dela, está engessada lá. O que se pode ser feito são colocar vigas de ajuda ali para tentar compensar de certa maneira esse ego narcisista, mas infelizmente não tem tratamento, só tem meios de aliviar tensões, só isso. E um dos mais bons tratamentos, se você convive com uma pessoa narcisista, o que ser recomendado é distância, né? Se distanciar dessa pessoa, de certa maneira tirar essa pessoa da sua vida, porque ela não vai mudar, né? Você que convive com essa pessoa, você tem que saber lidar com isso, tá? Tem que saber lidar com esse tipo de pessoa, mas melhor coisa a fazer é se distanciar da pessoa, porque ela não vai mudar o que ela sempre vai fazer aquilo lá, e se ela te humilha, se ela sempre vai continuar te humilhando. Se ela te bate, ela sempre vai continuar te batendo, né? Ela pode ser uma velha lá uma jovem de 15 anos ou uma velha de 90 anos, o comportamento vai se manter o mesmo. E um comportamento bem conhecido, né, na psicanálise é que narcisistas e psicopatas, eles atraem as borderlines, porque as borderlines elas são vazias daquela autoestima que eu falei lá na formação, lá da estruturação da criança, elas são vazias do libido nela mesmo, da autoimagem, da autossuficiência, então ela precisa do outro. E elas vão procurar quem? Os narcisistas, aquele cara que se expõe, aquele cara que é bonitão, que se acha, que tira um monte de fotos, inclusive esses golpes aí que a gente vê lá, golpe do Tinder, golpe dessas mídias, aplicativos de relacionamento, são essas borderlines procurando esses narcisistas aí, porque elas têm o ego vazio, elas têm que encher uma pessoa que extravasa o ego delas. Só que o que acontece? Enquanto a borderline faz tudo que o narcisista ou psicopata quer, ele
adora ela, gosta dela, eles tratam muito bem, eles sabem como lidar com a pessoa, eles sabem ganhar a pessoa, mas a partir do momento que ela entrega tudo, dinheiro, corpo, saúde, etc, para essa pessoa, ele vai lá, larga, vai com outra mulher, vai lá, troca de mulher. A maioria dos narcisistas são homens, mas tem narcisistas mulheres também. Troca, vai por outro e culpabiliza o anterior, joga toda a culpa do anterior, da borderline lá, ou do borderline, culpabilizando ele por esse comportamento, porque você deixou de ser, de me agradar, então eu vou pular pro próximo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, fazer sua inscrição no canal, mais Psique Análise. Um abraço, fui!